Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal, promovido pela Associação Prosperidade da Seichonoye do Brasil, com a temática Aprenda a Prosperar. Muito obrigado a você que nos dá a oportunidade de adentrar ao seu lar, ao seu empreendimento, no ônibus, no carro, onde quer que você esteja e que nos acompanha aí pelos nossos canais digitais, nossos canais virtuais. Obrigado por esta oportunidade. E hoje vamos estudar juntos o livro A Verdade, volume 9, da coleção A Verdade. E espero que durante estes minutos que estaremos juntos, possamos transmitir um pouco da filosofia Seichonoye, o modo feliz de viver. Então, vamos lá. Nessa série Aprenda a Prosperar, é bastante interessante, né? Aprender. Aprender é adquirir conhecimento, né? Num modo um pouco mais avançado, adquirir uma habilidade. Mas é um processo, né? Para adquirir uma habilidade, né? Ser expert em um determinado assunto, em uma determinada ação, nós precisamos primeiro adquirir o conhecimento. Isso é muito similar à filosofia da Seichonoye, que é uma filosofia de vida prática. Ou seja, nesses minutos que estaremos juntos, nós vamos adquirindo conhecimento através de alguns insights que passaremos aqui durante este período, mas é primordial que nós, como praticantes da Seichonoye, ou com o interesse de se tornar um praticante da Seichonoye, é essencial que as dicas que aqui serão dadas, nós comecemos a aplicá-las no nosso cotidiano. E falando em aplicar em nosso cotidiano, este livro, A Verdade, volume 9, já traz no seu prefácio exatamente esta instrução ou esta recomendação. O mestre Masaharu Taniguchi, no prefácio da Verdade, volume 9, nos diz assim: o presente livro é uma coletânea dos artigos que publiquei na revista mensal Seichonoye durante 14 meses. São textos de orientação para a vida prática, os quais foram dispostos neste livro de modo a permitir ao leitor aprofundar-se no conhecimento da verdade e aplicá-la na vida cotidiana, à medida que vá lendo os capítulos. Então, este livro aqui, ele está repleto de dicas, de recomendações. E aí a ideia é que nós, né, você pode adquirir o livro e lê-lo de cabo a rabo, né, início ao fim, ou pode também ir consultando, cada dia ler um artigo, pensar sobre esse artigo, como aplicá-lo na vida prática e, né, assimilar esse artigo durante o dia. Então, pode aí ser utilizado das duas formas. Então, nós vamos falar bastante a respeito da questão prática dos ensinamentos no cotidiano, né? Então, e hoje, especificamente, nós vamos falar do capítulo 3 que está neste livro, né? Que começa com o título Assim se obtém a verdadeira felicidade. E é interessante que neste capítulo o mestre ele trata de algo que tem acometido muito as pessoas, a humanidade em geral, é algo chamado insônia. Ele já começa
tratando de algo muito comum, né, nos dias de hoje, insônia. Vocês já pararam para pensar por que é insônia, né? Quantas pessoas tomando aí medicamentos para poder dormir tranquilamente durante a noite, tentando descansar esse corpo físico, esse corpo carnal, né? Olha a informação que vem nesse texto, né? A insônia é causada por pensamentos egocêntricos. A pessoa que não consegue dormir em paz tem com certeza egocêntricos sentimentos tais como preocupações, medo, ciúmes, ira, ódio. O que me chama muita atenção quando estava fazendo esse estudo é a insônia através da preocupação. E por quê? Esse estudo, né, essa parte da insônia e preocupação, não foi hoje que estudei, foi um momento em que eu passei por essa experiência de ter insônia. E aconteceu isso em uma determinada vez que eu estava em uma viagem internacional e eu tinha uma apresentação para ser feita na empresa a qual eu trabalho e eu estava um pouco apreensivo, né? E durante a noite, pensando como seria o dia seguinte, fiquei, né, isso foi entrando na minha mente, foi me tirando a tranquilidade e por mais que eu tentasse dormir, aquela preocupação não saía da minha cabeça e aquele negócio foi se tornando uma bola de neve e 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã e nada de dormir, nada de pegar no sono, né? E aí peguei um livro e comecei a ler, no caso, neste momento era o livro A Verdade da Vida, volume 7, até chegar no momento da preocupação. E durante a leitura, quando eu li que a preocupação é fruto do egocentrismo, isso me chamou a atenção, né? Porque eu sempre achei que meu ego já estava um tanto quanto controlado, mas quando eu vi que a preocupação estava relacionada a isso, eu comecei, né, parei um pouco e comecei a pensar a respeito disso. Por que está a preocupação? E se está relacionado ao ego, qual parte do meu ego que estava sendo ativada naquele momento? E caiu uma questão muito interessante, né? Essa preocupação se dava porque eu estava preocupado como seria a minha performance no outro dia. Como que eu ia entregar aquele produto, como que entregar aquele serviço da melhor forma possível. Ou seja, na verdade eu queria elevar o meu ego, ser extremamente reconhecido, ser elogiado. E por outro lado tinha aqui, como está dizendo o texto, o medo da falha, o medo de ser criticado, o medo de não ser reconhecido, né? Aí eu falei, então é aí que está o meu ego. E a Seiichi no Ie vem e fala o quê? Saia do seu pequeno eu e entregue tudo a Deus. Não sou eu quem realiza as minhas obras, mas é Deus quem as realiza. Entregar-se totalmente em Deus. E aí eu fiz uma pequena análise, fenomênica inclusive, né? A apresentação está pronta. Quem fez a apresentação? Fui eu. Se eu a fiz, eu com certeza sei o que está ali dentro, o conteúdo, e posso explanar tranquilamente esse conteúdo. Não tem que me preocupar e não tem que nem desejar glórias infinitas e nem me preocupar com possíveis falhas. E deixar Deus no comando. A hora que eu entreguei isso, já eram lá mais de 3h da manhã, consegui dormir. E apesar de ter dormido pouco tempo naquele momento, naquela noite, este pouco tempo foi necessário para recompor as minhas energias e no outro dia correu tudo perfeitamente bem. Muitas vezes a gente quer combater a preocupação e é muito interessante, a gente com o medo da falha, dentro da Seiichi no Ie a gente aprende que tem que ver somente as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e a gente fica visualizando o sucesso, a alegria e tal. Mas muitas vezes esse sucesso e a alegria está combatendo o insucesso. E os dois estão ligados ao mesmo fato e a gente continua com a mente preocupada. Olha só o que o mestre fala aqui no final desse pequeno artigo, né? A pessoa não consegue dormir porque remonta em sua mente as preocupações egoísticas de amor e ódio, de lucro e perda ou de prazer e desgosto. Mas conseguirá dormir se deixar essas preocupações egocêntricas e entregar tudo a Deus, mentalizando: seja feita a vossa vontade. Pegará facilmente no sono, se procurar visualizar mentalmente um aspecto completamente alheio a seus interesses pessoais. Um exemplo, se manter a sua mente ou a sua atenção no vai e vem do pêndulo de um relógio, olha só, alheio. Então, quando a gente ainda visualiza o aspecto, o prazer, a dor, a alegria, a tristeza,
o sucesso ou o fracasso, a gente ainda está apegado ao evento individual do eu. Mas se eu olhar para um aspecto alheio, aí eu conseguirei pegar no sono. Olha que bacana, ou seja, libertar a mente, parar de pensar naquele problema, parar de pensar naquela preocupação. Isso é interessante porque também há vários relatos de casos que acontecem a mesma situação para pessoas que vivem, por exemplo, em depressão. A pessoa que vive deprimida, ela está pensando também ali, né? Ela desistiu da vida, ela está muito preocupada com algo que está sempre relacionado ao seu eu. Outro dia, aqui em frente à minha residência, eu estava conversando com algumas pessoas e um bate-papo, não era um bate-papo de sítio, não era um bate-papo trivial do cotidiano entre nós, mas como eu sempre estou pensando no ensinamento do Seiichi no Ie, a hora que esses amigos relataram algumas informações da sua vida pessoal, eu achei muito interessante. Por exemplo, um deles disse: eu estava tomando remédio para depressão, aqueles faixa preta e tudo mais, né? E remédio já por alguns anos, e de repente eu me curei. Eu falei: mas como você se curou? Ele falou: olha, eu não sei exatamente quando foi, mas eu percebi que quando meu sogro faleceu, a minha sogra ficou sozinha. Meu sogro tinha algumas casas de aluguéis, minha sogra não entende nada de administração. Então eu comecei a ajudá-la na administração das casas que estavam alugadas, né? Então, fazer manutenção, negociar com imobiliária, negociar com inquilino e tudo que era relativo a essas casas, eu que resolvia para minha sogra, e comecei em função de ajudá-la nesse período, né, de perda, esse período que estava sendo muito pesado para ela. E na hora que eu percebi que eu estava envolvido com tudo isso, eu percebi que o remédio estava me fazendo mal. Ou seja, é uma situação alheia ao seu próprio eu. Ele estava se dedicando à sua sogra. Aí a outra pessoa que estava junto também falou: eu passei por algo parecido. Eu também estava tomando o danado do remédio aí de tarja preta. E o que aconteceu? O pastor da minha igreja precisava de ajuda e os membros da comunidade não estavam auxiliando. E eu tomei a decisão de auxiliar o pastor, porque eu estava afastado da empresa, em depressão, não fazia nada, ficava só dentro de casa. Então eu fui ajudar o pastor, fazer tudo o que ele precisava, trabalhando como auxílio, tanto na parte, né, de tudo que a igreja precisava. Quando eu percebi, o mesmo processo, o remédio começou a fazer mal. E quando o remédio começou a fazer mal, ele foi ver, a depressão já tinha sumido. De novo, um aspecto alheio ao seu eu, à sua própria vontade, à satisfação do seu ego. Olha que interessante. A mesma situação, preocupação, depressão. Trabalhar em benefício do próximo, em benefício de terceira pessoa, em benefício de outro fato, né? Essa é uma das dicas, né? Uma das primeiras dicas desse livro. Então, muito interessante. E o mestre fala mais, né? A insônia também pode ser causada por sentimento de culpa, por ser a pessoa demasiadamente severa no julgamento que faz de si própria ou dos outros. Isso também é interessante, tá? Às vezes a gente conhece pessoas que são dedicadas, são pessoas amorosas, são pessoas esforçadas, mas nada na vida dá certo. Ou dá certo até um certo ponto, chegando a ser determinado ponto, quando a gente começa a decair, começa um processo de decadência. Tem pessoas que a gente fala, né, no linguajar comum: nossa, uma pessoa tão boazinha, tão bondosa e está aí, doente. Uma pessoa tão boazinha, tão bondosa, tão dedicada, não consegue emprego. Uma pessoa tão boazinha, tão dedicada, passaram a perna nela. Por que será que isso acontece? Que apesar de ter várias qualidades, são pessoas que perderam o dom e a flexibilidade do amor e do perdão. Ou seja, são pessoas que criam um quadro mental e separam a vida entre bom e ruim. E tudo que todo comportamento, todo fato que é bom, deixa de entrar nesse quadro. E tudo que é contra, que é divergente, que é conflitante, deixa do lado de fora, não o aceita. E ao não aceitar, deixa de praticar o amor, deixa de praticar o perdão. Então, e aí acontece essa questão. Mas essa aqui está falando de insônia, mas vamos falando de fatos corriqueiros do dia a dia. Então, a flexibilidade do amor para com si próprio, para com os outros, é de suma importância. O mestre continua, né? Para conseguir a paz verdadeira,
devemos abandonar esses julgamentos e repetir mentalmente diversas vezes: Deus o perdoou, com seu amor infinito, todos os meus pecados e erros, e eu também perdoo os pecados e erros de todas as pessoas. Né? Sentindo-nos assim realmente perdoados, conseguiremos pegar facilmente no sono. Deus me perdoou, eu também me perdoei. Eu me perdoei, Deus me perdoou. Uma oração de perdão, auto-perdão. E com o amor de Deus eu perdoo a todas as pessoas. Né? Porque às vezes a gente fica tentando perdoar as outras pessoas e fica tentando perdoar as outras pessoas através do meu eu. Eu te perdoei, você me perdoou. E quanto mais eu faço a oração do perdão, parece que mais aquele negócio vai se evoluindo. Porque muitas vezes ao fazer a oração do perdão, as pessoas estão orando para perdoar e vendo o pecado. E se eu continuar vendo o pecado, se eu pensar no pecado 100 vezes, é como se eu tivesse pecado 100 vezes. Mas se eu olhar nas pessoas e visualizar o que chamamos aqui na Seitianoye de imagem verdadeira, aí sim, essa é a verdadeira forma do perdão. Né? Então o mestre continua: nossa mente transforma-se exatamente naquilo que pensamos. Se pensarmos em perdoar os outros, nós próprios seremos perdoados. Devemos abandonar o sentimento de ódio. As tristezas, as mágoas são, afinal de contas, produtos de interesses egocêntricos. Se guardarmos sentimentos de tristeza e mágoa em nossa mente, virão mais sentimentos tristes, como eu disse, né? Se eu ficar guardando isso em minha mente, visualizando a tristeza, a mágoa, o ódio, a ira, é como se eu estivesse vivendo tudo isso. Vivendo tudo isso. E se eu estou vivendo tudo isso, assim vai ser a minha vida. Assim serão os fatos que se apresentarão à minha frente como projeção neste mundo que chamamos de fenomênico. Né? Então, atenção, o quadro mental. Qual que é o seu quadro mental? Né? O seu quadro mental é um conflito entre bem e mal, riqueza, pobreza, saúde e doença? Né? Um quadro mental de um membro Seitianoye deve ser aplicado conforme os ensinamentos da Seitianoye, ou seja, esse quadro mental só deve existir a imagem verdadeira, e esse quadro mental não pode ter bordas, não pode ter fronteiras, é um quadro que engloba toda a sua vida, todo o universo. Esse é o quadro mental da Seitianoye. E aí, pensando nisso, a gente tem que fazer uma analogia, né? Como que você é no trabalho, por exemplo? Qual é o quadro mental que você utiliza no seu trabalho? Isso é bom, isso é ruim? Isso eu aceito, aquilo eu não aceito? Como que é a nossa flexibilidade? Como que é o nosso dom a nossa flexibilidade? Tem outra palavra, agora me fugiu a mente, mas como que é a nossa flexibilidade? Como que é a nossa resiliência para viver o dia a dia do trabalho? Porque não tem apartação, tá? Quando a gente fala de Deus, a gente fala de mundo da imagem verdadeira, a gente fala do reino de Deus, da vida do Filho de Deus, nós estamos falando da vida no seu trabalho. Nós estamos falando da vida no nosso lar, nós estamos falando da vida no nosso círculo social e pessoal. Né? Então, não existe essa apartação, agora é espírito, agora é matéria, né? Agora é trabalho, agora é momento religioso. Né? A mesma postura que temos dentro de uma igreja, de um centro filosófico, de um centro religioso, é a mesma postura que temos que ter no nosso trabalho, a mesma postura que temos que ter na nossa família. Há que haver esta coerência e esta continuidade sem apartação. Né? Então, eu estou perguntando como que é o nosso quadro mental no trabalho, porque é um dos temas bastante interessantes deste livro aqui, que o mestre diz assim: o trabalho purifica a alma. Né? E aí eu sei que muitas pessoas às vezes vão perguntar: mãe, trabalho? Estou desempregado. Então, se eu estou desempregado, eu não vou ter essa purificação da alma. Ou outras pessoas: trabalho purifica a alma? Não lá onde eu estou me dedicando. Lá não parece ser um templo ou um local de purificação. Né? Mas é assim, é lá, ou mesmo que você não tenha trabalho. Nós vamos entender isso nas próximas páginas dos livros. Né? Então, primeiro eu vou falar com aqueles que porventura estejam desempregados. O mestre fala muito claro aqui: muitas pessoas reclamam de não ter onde trabalhar, mas é porque estão procurando o lugar de trabalho no exterior de si, fora do seu próprio corpo, fora da sua própria mente. É preciso, primeiramente, procurar dentro de si próprio o local para contribuir com a vida.
Deve-se descobrir esse lugar de acordo com seu gosto e sua capacidade e esforçar-se em contribuir com a vida sem objetivar lucros ou fama para si próprio. Para quem busca o caminho, não faltará o que comer e o que vestir. Sem voltar a mente para coisas externas, descubra dentro de si o seu lugar e o seu próprio trabalho. Olha só, que coisa de louco, né? Em vez de ficar... E as pessoas ficam achando que isso, procurar trabalho, é bater na porta das empresas, é olhar na internet, mandar distribuir milhões e milhões de currículos pela internet, ou, né, só atrás do network, achando que o network também vai ser a solução dos seus problemas. Tudo isso é válido, mas primeiramente e mais importante é o que o mestre está dizendo aqui: procurar o local de trabalho no seu interior. Como que eu posso utilizar esta vida recebida de Deus, que é a minha vida, como que eu posso utilizar essa vida em favor, como que eu posso contribuir para o bem da humanidade, como que eu posso contribuir para a prosperidade, a alegria da humanidade, não a minha, sem objetivar lucros, sem objetivar status, né? Hoje muitas pessoas escolhem a sua faculdade, o que vai fazer, olhando para quanto que aquela profissão está pagando no final do mês. E aí entram na faculdade, estudam 1 ano, 2 anos, 3 anos, desiste daquele, porque não é aquilo que estava buscando, mas também não sabe aonde vai, desiste daquela, mas não sabe para onde ir, né? Então, por quê? Porque não fizemos essa reflexão. Como que eu posso utilizar essa vida em benefício ou para servir as demais pessoas? Essa é a grande pergunta que deve ser respondida. Como eu posso contribuir? Essa reflexão é de suma importância para que nós possamos fazer e assim seguir o caminho correto, onde não tem atropelos, não tem fracassos, não tem desistência, não tem retrocessos. Então, procure dentro de si. E como que eu procuro dentro de mim? Isso é também um outro ponto muito interessante. O mestre continua assim, ó: deixe de procurar emprego aqui e acolá como um cão perdido. Com base na verdade, o homem é filho de Deus, nasceu de Deus, deve procurar o lugar que Deus lhe destinou em seu projeto. Se essa procura for sincera, você descobrirá finalmente o seu lugar de trabalho dentro do plano de Deus. Ore para descobri-lo. Então, como é que eu busco, como que eu encontro, como que eu descubro esse meu desejo, essa forma de contribuir? Através da oração, gente. Não tem jeito, a gente tem que entrar em espírito, em oração, acessar este mundo de Deus através da oração e de lá recebermos essa dádiva, esse plano de Deus e aplicar aqui no nosso dia a dia. Mas que oração que eu vou fazer, projetor, para mim poder descobrir isso? E aí eu venho aqui para vocês e digo: vocês conhecem esse livro? Aqueles que não conhecem, prestem bastante atenção. Minhas orações. Aqui são diversas orações. Se você pegar lá na página 165, nós temos na página 165, oração para conseguir emprego. Na página 161, oração para conseguir emprego melhor. Aqueles que porventura já estão se dedicando em uma empresa e querem melhorar nesta empresa ou em outras, melhorar o seu skill profissional, né? As suas habilidades profissionais. Aí nós temos aqui também, na página 177, para aqueles que não estão procurando emprego, mas estão muitas vezes procurando colaboradores. Eu tenho visto aí muitos empresários reclamando que não conseguem contratar bons colaboradores. E aí é a mesma lógica, mas que tipo de colaborador você está procurando? Você está procurando colaborador apenas no exterior? Ache esse colaborador primeiro no seu próprio interior. E como que eu acho isso? Aqui, ó, página 177, para obter bons colaboradores. E na hora que eu estou fazendo a oração, além de estar trabalhando, né, esse contato com Deus através da oração, esse contato espiritual, também estou trabalhando a minha mente, né? E essa mente se conecta com a mente universal para atrair esses bons colaboradores, para atrair essas oportunidades. Então, o que o mestre fala aqui é em oração. É uma coisa muito interessante para se pensar. E veio como que eu incluo isso no meu dia a dia? Porque, na verdade, o nosso pensamento é uma oração. Mas em que tipo de oração que eu estou fazendo no meu dia a dia?
Tem um provérbio que eu gosto muito, já devo ter falado aqui alguma vez, mas vamos repetir, né? Recordar é viver também, né? Então, é assim, quanto mais oro, mais assombração me aparece. Isso eu escutei muito quando criança, né? Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. E eu acredito que esse ditado popular está muito correto. Por quê? Porque está fazendo oração para corrigir uma situação ilusória, uma situação que está incorreta. Mas estou fazendo oração visualizando o incorreto, visualizando a ilusão. Então, quanto mais eu visualizo a ilusão, mais eu visualizo o incorreto, mais isso se manifesta diante dos meus olhos. Então, tá certo. Nesse contexto, quanto mais oro, mais assombração me aparece realmente. Então, tire as assombrações e reze e ore para o mundo de Deus. Mundo de alegria, de fartura, de pureza. Eis o mundo na imagem verdadeira. É este mundo que nós temos que visualizar. Se a gente olhar para a quinta norma dos praticantes, fundamentais dos praticantes da Seiichi no Ie, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Esse é o modo de vida da Seiichi no Ie. E as pessoas às vezes acham que isso é uma utopia. Não é possível. Não é possível praticar isso, né? Mas é justamente o contrário. É isso que é a realidade. Isso não é utopia. Só que enquanto eu não assumir isso, não conscientizar dessa realidade e viver desconfiando que isso é uma utopia, é a utopia que manifesta na minha vida. Deu para entender? Né? Bom, vamos seguir aqui que a gente vai sempre entendendo um pouco mais. Então, falando novamente de purificação através do trabalho, né? O mestre diz assim, ó, mesmo que o trabalho atual ou a posição atual não sejam de seu agrado, não deve reclamar. Se é um trabalho penoso, aceite-o com gratidão, e ele servirá para a elevação e purificação da sua alma. Esteja ciente de que o trabalho é dado não apenas para ganhar dinheiro, mas para purificação da alma. Quando a gente lê um texto desse, pessoa que ainda está muito apegada aos aspectos fenomênicos manifestados na sua vida, vai achar que isso aqui é um tipo de conformismo, mas é isso que a gente tem que deixar bem claro. Isso não é conformismo. Essa questão do que está manifestado diante dos nossos olhos é apenas projeção mental. Então eu volto a minha mente para Deus, mundo da imagem verdadeira, conscientizo e isso vai ser a projeção que se apresentará à minha frente. Então, se você está nesse trabalho penoso, tenha consciência de que isso é apenas um momento de purificação da alma, né? E segue esse trajeto de purificação da alma. Através desse trabalho estou purificando todos os pecados, karmas maléficos da minha família, dos meus antepassados e o meu próprio. Olha que oportunidade, né? Então, o mestre fala uma questão muito interessante também aqui, também na página 68, que diz assim, ó, o ambiente no qual vivemos modifica-se na mesma medida em que nossa alma é purificada, ou, ao contrário, na mesma medida em que a alma é maculada. O que quer dizer com isso? Que o céu e o inferno não é um momento de pós-morte, né? Esse céu e o inferno, ele se manifesta de acordo com a nossa mente no nosso próprio ambiente, no qual onde nós estamos inseridos neste momento. E uma coisa que eu aprendi nesse estudo, e agradeço muito a oportunidade por poder fazer um estudo deste, é a seguinte afirmação do mestre Masaharu Taniguchi. Ele diz assim, ó, há um período em que a alma se purifica através de sofrimentos, e há outro no qual isso ocorre através de alegrias, e conforme o período irá variar o lugar, ou o ambiente, né, o lugar da vida. Isso porque a vida na Terra é uma escola para aprimoramento da alma. A alma também precisa de períodos de adestramento, de descanso e de recreação. Para cada período, há um lugar diferente. Isto é, alternam-se as situações de sofrimento e de felicidade. Agradecendo e dedicando todo o esforço ao trabalho de cada lugar e de cada momento que lhe for incumbido, a evolução de sua alma se fará com a máxima rapidez. Agradecendo e dedicando. Então, voltando no texto anterior, não importa o lugar que você está inserido neste momento. Às vezes é um local que você não gosta. Às vezes é um local que te deixa insatisfeito.
mas é o local de aprimoramento. Então, o que eu faço para acelerar esse aprimoramento? Agradeço e me dedico. E no momento que eu já estiver, né, vamos falar, graduado, vamos usar essa expressão, graduado neste aprimoramento, naturalmente eu passo para um nível superior, né? E é bastante interessante essa questão que o mestre diz, né? O aprimoramento da alma se dá em momentos de alegria e em momentos também de sofrimento. Isso é um novo conceito. Muitas pessoas acham que o aprimoramento da alma tem que ser sofrer, 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 sofrer. Mas também não, os momentos de alegria são importantes para a nossa alma. Eu me lembro de alguns eventos, quando criança, que eu escutava algumas vezes pessoas falando a seguinte frase, né? Ó, tá rindo muito hoje, amanhã vai chorar. E isso foi alguma coisa que gravou por um momento na minha mente. Só depois que encontrei a Seitianoye que fiz essa regravação. Porque os momentos de alegria também são para a elevação da alma, os momentos de sofrimento também o são. E na hora que a gente entende esses dois aspectos, naturalmente a gente vive em harmonia, independente de qual aspecto está se manifestando na sua frente naquele momento. Porque todos esses aspectos são o quê? Manifestações mentais. Não são a realidade. É aí que o mestre diz, a matéria é nada. Que a matéria é apenas projeção mental. Quero mudar a matéria, que é a sombra, apenas mudo o molde, que é a mente. Mudou a mente, a matéria que a sombra acompanha o que a mente está projetando. É fácil? Claro que é fácil. Porque se eu admitir que é difícil, estou admitindo que não vai dar para fazer. É fácil. Mas não é porque é fácil que não necessita esforço, dedicação, né? Precisa ter esse esforço e essa dedicação. Então, para a gente passar para o próximo tópico, gravar aí na mente que o local onde eu estou é o local do meu aprimoramento espiritual. E o agradecimento e a dedicação acelera esse aprimoramento. Finalizado esse aprimoramento, nós estamos prontos para a próxima fase, ou um próximo evento, um próximo acontecimento. Tá bem? Então, o local atual, né, como o mestre diz aqui, reforçando já essa mensagem passada para vocês, o local atual, ele diz assim, é um aspecto aparente, né? Então, assim, ó, seja qual for o aspecto aparente de uma pessoa, esse não é o seu dissô. Estou falando pessoa, mas poderia ser também de um fato, de um evento, de um acontecimento, né? Ele não é o dissô. O que é dissô? Imagem verdadeira, né? Esse não é a sua imagem verdadeira. Deve-se apagar o mal afirmando, esse aspecto mal não existe de verdade. Aquela pessoa ou aquele fato é originariamente perfeito. E fitar a imagem verdadeira da pessoa, que é bem. No mundo do fenômeno reflete-se o estado mental daquele que o vê. Por isso, a felicidade ou a infelicidade de uma pessoa depende da maneira como ela vê as coisas, né? Então, justamente, nós temos falado há pouco, né? Como que eu vejo as coisas? Como é que é meu quadro mental? Eu vejo a dissonância ou o conflito entre bem e mal, entre belo e feio, né? Então, esse aspecto aparente, quem dá o valor a essa matéria, a esse aspecto fenômeno, é a própria mente de quem o vê. E é simples, se a gente olhar, tem coisas que é bom para uma pessoa e ruim para outra. Como pode ser bom para um e ruim para outra? Tem coisas que trazem alegria para uma pessoa, traz tristeza para outra. Qual que é a diferença de uma pessoa para outra? Apenas o aspecto com que enxerga a vida. E esse nosso aspecto mental é muito interessante, né? Certa vez eu estava em viagem para a cidade de Ribeirão Preto e alguns amigos estavam no carro, né? E chegando na cidade de Limeira, passando pela cidade de Limeira, pela rodovia Anhanguera, tinha um caminhão atrás de mim que estava bem colado no meu carro, né? Aqueles que quase empurram a gente. E eu dirigindo o limite da velocidade da pista, não tinha como eu ir para a direita, porque tinha uma fila de carros, caminhões, e eu estava indo ali, aí uma pessoa que estava atrás do meu carro disse assim, esse rapaz está com pressa, né? Não sabe dirigir, não está vendo que não dá para ir para cá, para lá, e eu quieto, continuei dirigindo.
E aí, na hora que estava terminando aquela fila de carros da minha direita, que eu já ia sair para a direita, o caminhão fez, buzinou, pip, pip, né? Esse mesmo amigo que estava atrás falou assim, nossa, como que essa educação fica buzinando para a gente sair da frente? E né, desfiou um rosário ali de reclamações a respeito do tipo de motorista que estava naquele caminhão. E eu comecei a rir, né? Aí eu falei para ele, cara, você percebeu o que aconteceu aqui? Ele falou assim, percebi, o cara tá com pressa. Eu falei, não. Do outro lado da Anhanguera, passou um caminhão da mesma transportadora desse caminhão que estava atrás de nós. E essa buzinadinha, esse bip que ele fez, ele estava cumprimentando o caminhão do outro lado, dizendo, bom dia, como que você tá? Né? E o caminhão de lá buzinou de volta. Né? Aí falou, ah, foi isso? Eu falei, foi. Então, esse é um exemplo muito simples, mas é interessante, os exemplos simples nos mostram como a nossa mente está. A pessoa ficou criticando o motorista do caminhão, sendo que o motorista do caminhão não fez nada, né? Ele só cumprimentou um amigo do outro lado da estrada. E aí esse assunto foi muito interessante, porque mais da metade da viagem nós estamos discutindo esses aspectos de interpretação, porque nós interpretamos de acordo com a nossa mente naquele momento, de acordo com a nossa vivência até aqui, até este momento. Nós temos uma série de conceitos, preconceitos, né? Uma série de vivências que nos fazem analisar os fatos. O que a Seitonoi vem nos mostrar com esse ensinamento maravilhoso? Que tudo é bom, tudo é pro bem. É o primeiro pilar da Seitonoi, só existe Deus e o que vem de Deus. Tudo que Deus criou é bom. E a gente precisa começar a praticar e a visualizar esse amor infinito, essa bondade infinita por onde quer que nós passemos, onde quer que nós estejamos, né? Bom, vamos mais aqui. Então, essa questão de visualizar e praticar, né? Essa decisão também está na mente de cada um. Você decide se vai aceitar isso que está sendo passado neste momento ou não, se faz sentido para você na sua vida ou não. A decisão sempre é sua. Assim como Deus criou o mundo e viu que tudo era bom e nos pôs neste mundo para sermos os seus herdeiros e para dominar todas as coisas. E nós temos a liberdade de aceitar essa herança, manifestar essas infinitas coisas boas, ou decidir entre essas infinitas coisas boas quais delas nós iremos manifestar na nossa vida. Mas é o nosso livre-arbítrio. Nem mesmo Deus nos coloca como obrigação para viver da forma com que Ele colocou. Nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar. De novo, é fácil? Sim, é fácil. Essa também vai ser a nossa palavra, nossa tônica desses minutos juntos, né? Sim, é fácil, né? Então, temos que arrancar com esse conceito de que é fácil, porque já está no meu interior. Eu só preciso exteriorizar essa vontade divina, esse mundo de Deus perfeito, ok? Mas para isso, né, nós precisamos purificar a alma. Já falei que o trabalho purifica a alma, né? Porque enquanto a alma ela é imatura, tá aqui na página 69, enquanto a alma é imatura, ela desvia do caminho e sofre. Porque desviar do caminho é atritar. Nós temos um caminho para seguir e na hora que a gente desvia, a gente começa a atritar com essas fronteiras, com essas bordas e começamos a ter problema, né? Então assim, enquanto a alma é imatura, a pessoa desvia-se com maior frequência do plano de Deus. Esse plano divino da imagem verdadeira, o mundo perfeito. Né? E não estando ajustada em seu lugar, recebe muito mais sofrimentos. Esse é o período de purificação da alma através do sofrimento. E não é absolutamente Deus quem impõe os tormentos para aprimoramento do homem, né? Então, a nossa ideia aqui, o nosso conceito, a nossa mensagem é viver, manifestar o natural. Manifestar o natural. Manifestar o natural é seguir em frente. Como diz o professor Fernando Marx, seguir reto, sempre em frente. Mas esse seguir reto é dentro do plano de Deus, tendo Deus como guia, tendo Deus como orientador, tendo Deus como gestor da sua carreira, do seu empreendimento, gestor da sua família.
Esse é o seguir reto, né? Então, uma forma de seguir reto, sabe o que é? Como Jesus Cristo ensinou, ser manso, ser humilde, né? Ser manso e ter coragem de agir. Ser manso é ser humilde, aceitar com gratidão tudo que Deus já lhe deu e ter coragem de agir com essa mansidão. Porque precisa ter coragem, porque as pessoas acham que ser manso e agir com gratidão é ser fraco. E acha que tem que falar mais alto, impor mais o peito, fazer uma postura corporal, e acha que isso vai dominar o ambiente. Por um período, né? Relativamente pode acontecer. Porque aconteceu. Na história da humanidade acontece isso sempre, né? A gente olha, o mestre comenta aqui sobre Hitler, sobre Napoleão. Eles, materialmente falando, tiveram um êxito naquilo que se proporam a fazer até um certo ponto. Mas é um êxito apenas material, que em determinado ponto eles emergiram e chegou a determinado ponto eles sucumbiram. Pela força, pela astúcia da sabedoria humana. Em contraposição a esses dois exemplos, o mestre Masaru Taniguchi coloca Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, não o homem, mas o Cristo essência. O Cristo essência, ele ainda vive, ele ainda cura, ele ainda salva, mesmo após mais de 2000 anos. Não é o Cristo homem. O Cristo homem, esse emergiu e fenomenicamente também sucumbiu. Mas qual é a diferença? É que esse Cristo homem, ele teve a coragem de agir e agir conforme o plano de Deus. O que é esse plano de Deus? Agir conforme o amor, conforme a sabedoria, transmitindo esse amor, transmitindo essa sabedoria, mesmo sucumbindo fenomenicamente ou carnalmente falando, o Cristo Espírito, esse Cristo ainda vive, é esse Cristo que salva, esse Cristo que as pessoas bradam ou louvam nos 4 cantos do mundo. Então, esse Cristo nunca sucumbiu, ele continua ainda sendo lembrado, sendo reverenciado, sendo amado e seguido por toda a humanidade, né? Então, quais os atos de Jesus, né, enquanto o homem manifestado? Amor. Então, respondendo aquela pergunta lá do começo do nosso bate-papo, como a gente pode manifestar Deus? Como a gente pode utilizar essa vida para contribuir com as outras pessoas e através desse ato de contribuição encontrarmos o nosso local de aprimoramento chamado trabalho, chamado empresa? Amor. Colocando o amor à frente dos nossos próprios atos. Olha que interessante. Colocando o amor, no momento que eu penso como eu posso aplicar a minha vida em contribuição à humanidade. Então, gerenciar com esse amor, gerenciar com essa sabedoria o seu próprio empreendimento. Gerenciar com esse amor, com essa sabedoria, a sua carreira. Gerenciar com esse amor, com essa sabedoria de Deus, o seu lar, a sua vida, né? Então, isso o mestre chama, né? Nós falamos aqui sobre materializar a vida de Deus, tá lá na página 71. Materializar as dádivas de Deus, né? Pensar que as dádivas de Deus são coisas materiais constitui uma superstição. Sendo Deus um ser espiritual, suas dádivas também são coisas espirituais. Não são coisas que têm forma, e a origem dessas coisas são a vida, o amor, a sabedoria, a boa intenção, a harmonia, a criatividade. Quando decidir viver de acordo com a vontade de Deus, qualquer pessoa poderá utilizar-se dessas qualidades espirituais e, empregando-as adequadamente, elas surgirão no mundo material em forma de dádivas concretas, né? Então, olha só, é a decisão de utilizar esse amor, essa sabedoria, a boa intenção, a harmonia, a criatividade. Essa decisão, porém, na crença de que sou abençoado, orientado, protegido por Deus. Então, nós estamos entrando de novo no termo de oração.
E aí, quando a gente utiliza dessa forma, nós passamos, né, a utilizar esse amor, essa fé, essa sabedoria, primeiro em pensamento, e logo depois isso se materializa. Se materializa em termos de prosperidade, em termos de saúde, em termos de um bom emprego, em termos de uma família harmoniosa, porque foi este valor que nós imprimimos na mente do universo que passa a manifestar na nossa vida e na vida da nossa família, né? Se você pretende ser feliz, procure antes de tudo empregar na prática as qualidades espirituais que nós mencionamos agora faz alguns minutos, né? Isso é de suma importância. Então, não, né, mais fácil, não considere a matéria como simples matéria, né? A gente nunca pode olhar para a matéria e falar, isso aqui é apenas um livro, isso é apenas um microfone, isso é apenas uma gravata, é uma roupa. A gente tem que olhar essas matérias e entender que essa matéria é fruto de uma ideia onde foi aplicada a vida, o amor, a sabedoria, para contribuir para os demais, para as outras pessoas, né? Então a gente não pode considerar, então nós temos que considerar essa ideia chamada terno, essa ideia chamada gravata, essa ideia chamada headset, né? Então, considerar essas ideias como manifestação da vida e do amor de Deus. E enquanto essa ideia for útil à humanidade, ela continuará manifestada. No momento que ela deixar de ser útil à humanidade, vai desaparecer, né? Então, o mestre assim, diz, né, na página 72, não considere o seu corpo como simples massa carnal, né? Considere-se o próprio corpo como manifestação da realidade espiritual de Deus e respeite-o e abençoe-o como tal. Dessa forma virá a verdadeira saúde. Também não considere o dinheiro como simples matéria, como mero intermediário para a troca de mercadorias. Considere-o como manifestação do amor de Deus, manifestação da vida dos filhos de Deus, nossos irmãos, e comece por abençoá-lo e agradecer-lhe. Procedendo assim, o mesmo dinheiro começará a manifestar seu valor de maneira diferente. Vocês já pensaram nisso, né? Depois que eu entendi essa lógica de abençoar tudo que chega até nossas mãos, dar graças e adicionar valor e depois passar às outras pessoas, depois que entendi isso, hoje até na padaria eu pratico o ato de dar e receber. Dar e receber são o pai e a mãe da prosperidade. Então não é mais simples dinheiro. Eu chego na padaria, eu dou R$6, R$5,50 para o dono da padaria e ele doa para mim 5 pãezinhos. Toda manhã. Então o ato de ir à padaria é um ato de doação. É um ato de eu entrego a vida de Deus ao padeiro e ele me entrega em forma de dinheiro e ele me entrega a vida de Deus em forma de pães. Então já não é mais um ato comercial, de transações comerciais. Esse já é um ato de troca de amor de Deus. A hora que você recebe o seu salário, é a vida de Deus que você está recebendo. A hora que você expende, gasta esse salário em diversos compromissos que nós temos no dia a dia, novamente, é a vida de Deus que você está doando para outra pessoa. Já não é mais um salário. Isso é lindo, isso é forte, isso é amor, isso é sabedoria, isso é a prática da própria doação, é a prática de visualizar as dádivas de Deus que chegam até as suas mãos, até as nossas mãos, né? Então, é muito importante a gente entender isso. E aqui nesse artigo começa a dar um exemplo muito interessante. Ele diz assim, o lenço e as vestes de Paulo, do apóstolo Paulo, né, tinham poder de cura. As pessoas que tocavam no lenço, tocavam em suas roupas, se curavam. Mas não é o lenço que cura, não é a roupa que cura, mas a crença, a força que as pessoas entendem, a fé que as pessoas depositavam nisso, além da própria aura, do próprio espírito de dedicação e vontade de salvar de Paulo. Mas não era o lenço. Então, comece a partir de hoje a vivificar tudo que chega à sua mão.
em todos os momentos, seja no ônibus, seja no carro, seja na empresa, seja em casa, ao andar na rua, visualizando, reverenciando e, se não verbalmente, mentalmente, é a vida de Deus. Tá? E, por outro lado, como pessoa, sempre visualizando também que a vida de Deus manifesta-se através da sua vida, que você é orientado, você é abençoado pelas palavras de Deus, pelo amor, pela sabedoria de Deus. Nós temos que cada vez mais trabalhar nessa repetição até se tornar hábito. No momento de se tornar hábito, vai ser comum. Vamos romper a barreira do será, romper, né? Quebrar esse paradigma. Será que é isso mesmo? Será que não é? Na hora que virar hábito, nós vamos agir no automático. E no mesmo automático, assim será a nossa vida. Tá? Então, lá na página 73, já indo para os finalmente do nosso bate-papo, o mestre diz assim, ó: as coisas adquirem valor quando nós as amamos, né? Então, o valor de uma coisa aumenta à medida que a pessoa ama essa coisa. Para quem ama um diamante, o diamante é a coisa de maior valor. Para quem ama o dinheiro é a coisa mais preciosa. Para quem ama a mulher, é ela quem tem o máximo valor. Em tais casos, o valor nada mais é que uma impressão de valor sentida pelo amor. Porém, os que amam a matéria, um dia perderão tudo, porque a matéria é coisa efêmera, porque ela é nada desde o começo, né? Para sermos um vencedor eterno e possessor eterno, devemos amar as coisas constantes, eternas e indestrutíveis, reconhecendo o seu valor. Então, amar a matéria ela é efêmera, um dia ela some. E a hora que essa efemeridade acontece, a matéria some, como que fica esse amor? Ele vai se transformar em outra coisa, não vai ser mais amor. Decepção, né? Algo desse gênero, desse tipo. Tá? Então, a gente tem que amar o quê? O valor real que está por trás da matéria. E esse amor real, esse valor real que está por trás da matéria é o amor de Deus. Deus, ao permitir que fosse inventado esse celular, o qual eu estou usando agora para gravar esse vídeo, foi seu amor para com a humanidade, para deixar a nossa vida mais confortável. Ao permitir que essa ideia de roupa se transformasse em realidade, amor à humanidade, é a ideia que está por trás dessa roupa. Então, é esse o amor, é amar a sabedoria e o amor de Deus, que nos dá a oportunidade de manifestar essas coisas em benefício de outrem. Ok? Essa é o que o mestre chama aqui, ele diz assim, ó: Deus é espírito onipotente e a essência dos valores espirituais. Tudo que é bom no mundo fenomênico é a projeção do valor espiritual de Deus. Tudo que é bom neste mundo fenomênico é a projeção do valor espiritual de Deus. Não devemos, portanto, amar a matéria, que apareceu materializada no mundo fenomênico. Devemos amar a realidade espiritual, né? Ou seja, que se encontra por trás dessa matéria. É olhar por uma coisa material e entender que não é matéria, é Deus. Eu lembro de uma passagem que o professor, se não me engano, o professor Tucurriza comenta, que ao apresentar a academia, uma das academias, se não me engano, de Tobiataquil, para a professora Teruco, ele, ao passar pela cozinha, a professora Teruco parou em frente à pia e ela recolheu vários grãozinhos de arroz que caíram ali na pia, que, né, naquele momento que a gente está lavando o arroz ali, cai alguns grãozinhos, geralmente, né? Então ela recolheu esses grãozinhos, um punhadinho em sua mão, mostrou ao professor Tucurriza e falou: Tucurriza, nós devemos vivificar, pois esses pequenos grãos de arroz é a vida de Deus, em forma de arroz. Nós não podemos desperdiçá-lo. Então é isso, é ver a vida de Deus, inclusive no pequenino grão de arroz, né? Para finalizar, o último texto de hoje é assim, o mestre diz: para receber as dádivas de Deus, né? Diz assim: as dádivas de Deus são elementos espirituais, prestem atenção neste ponto agora, e não podem ser retidas no recipiente material. As dádivas de Deus não é a sua conta bancária, não é os seus bens, as suas posses, né?
As dádivas de Deus não podem ser armazenadas em recipientes materiais. Elas devem ser recebidas com o Espírito. Por isso, é preciso concentrar a mente e sintonizar as ondas mentais com as dádivas de Deus. Então, receber as dádivas de Deus que são espirituais através do nosso espírito. Para isso, eu preciso concentrar a mente. E o método sublime de concentração mental e espiritual aplicado pela Seichonoye se chama meditação Shinsokan. Então, para isto, serve a meditação Shinsokan. Novamente, voltamos ao início do nosso bate-papo, que é receber as dádivas de Deus em espíritos, é oração. Então, concentre a sua mente, concentre o seu espírito através da meditação nas dádivas de Deus, fechando os olhos para o mundo dos 5 sentidos e entrando no mundo da imagem verdadeira e aceitando este mundo em sua vida. Então, vamos parar por aqui e quero transmitir a vocês o meu agradecimento por esses momentos que estivemos juntos. Faço votos de que todos que estão nos assistindo assistam os demais vídeos, disponíveis no nosso canal do YouTube. Se possível, aqueles que desejarem, dá um like no vídeo para que a gente possa aumentar aí o número de pessoas que receberão esse vídeo, para que a gente possa divulgar o máximo possível através dessas plataformas. Conto com o apoio, com o amor de vocês na divulgação e muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos minutos dispensados para ver este vídeo. Desejo a todos uma prosperidade infinita, uma alegria eterna e que possamos juntos realmente trilhar o caminho do progredir infinito através da nossa vida, através do nosso trabalho, através da nossa família, através do nosso ciclo social. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Olá pessoal, olha, o vídeo já vai continuar, mas eu vim aqui para te fazer um convite muito especial. Está chegando a 68ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. É um evento que acontece há mais de meio século, transformando vida, transformando lares de milhares de jovens que participam deste grandioso evento. E o tema este ano é esperança. Nós vamos trazer de volta a alegria e a esperança de viver para todos os jovens do Brasil. Então, para você que é jovem, para você que conhece um jovem, divulgue a Convenção Nacional. Tenho certeza que tem um jovem esperando o seu convite. É no dia 30 de julho. Mais informações, acesse sni.org.br/convencãojovens ou vai lá no nosso Instagram, @ajc_Brasil. Te espero lá. Muito obrigado. Perdoar os outros significa libertá-los. Perdoar os outros significa libertá-los. Dentre todas as coisas boas que nós recebemos de Deus, é a liberdade. Somos livres. Mas parece que eu não sou livre para ser feliz, para ser próspero, para ter uma vida harmoniosa, para ser alegre, para realizar sonhos. Porque eu mesmo me prendo e o pior, eu também prendo o outro. Seminário Geral Seminário do Perdão. Dias 19 e 20 de agosto de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Dias 26 e 27 de agosto de 2023, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Minas Gerais, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul e Goiás. E nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2023, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba, Paraná. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários, sni.org.br/seminários ou pelo WhatsApp 11 5014 22 17, 11 5014 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você.